Nas últimas semanas, é provável que você tenha ouvido falar bastante sobre as lives que estão sendo feitas por alguns artistas, especialmente por alguns cantores. Essas lives, elas ganharam aí um certo holofote por terem batido alguns recordes de audiência, e algumas dessas lives ganharam também muito destaque, não só pelos motivos de bater recorde de audiência, mas também por alguns outros fatores que causaram um certo alvoroço nas redes sociais e na internet como um todo. Em especial, a live feita pelo cantor Gustavo Lima há alguns dias atrás foi alvo de um processo movido pelo CONAR, que basicamente alega que a live ela descumpriu algumas recomendações da entidade. E no vídeo de hoje, a gente quer discutir um pouco mais sobre o quão legítimas e coerentes essas recomendações podem ser e principalmente o quanto essa decisão ela pode ter sido motivada por interesses próprios ou não. Bom, para você que não sabe, o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, é uma instituição criada por entidades ligadas ao agenciamento de publicidade, por entidades ligadas à publicidade como um todo. E o objetivo dessa instituição nada mais é do que regular o setor publicitário. De cara, é importante destacar que o CONAR ele não é uma entidade pública. O CONAR ele não é uma instituição pública e sim fruto da iniciativa privada. Isso faz com que, de um lado, nós tenhamos um ponto positivo, que é o Estado não interferindo nas coisas, o que a gente sabe que na maioria das vezes não acaba bem, mas do outro lado tem um ponto negativo, que é o fato de que em algum momento pode haver um conflito de interesses e que talvez tenha sido o caso dessa última ação que eles tomaram. De qualquer forma, para entender melhor como o CONAR funciona, uma vez veiculada uma publicidade, ele pode escolher examinar aquela publicidade por iniciativa própria ou, de repente, motivado aí por denúncias de qualquer natureza de um desses três componentes da organização, da entidade, que seriam ou as agências, ou os veículos de comunicação, ou mesmo os consumidores. Essa análise dessa publicidade ela é feita pelo Conselho de Ética do órgão e, a partir dessa análise, sai algum tipo de veredito se ela atende ou não aos critérios, como eu comentei anteriormente. É importante dizer que esse conselho de ética ele é formado sim por agências de publicidade, representantes das agências de publicidade, ele é formado também pelos anunciantes, ele é formado também por representantes dos consumidores, mas principalmente ele também é formado pelos veículos de comunicação, representantes dos veículos de comunicação. E aí nesse último ponto é importante ter uma ênfase um pouco maior, porque a gente quer falar dele um pouco mais pra frente, você vai entender o porquê. É importante reforçar ainda que independente do resultado dessa análise, o CONAR ele não pode impor a sua decisão, muito menos sanções, caso haja o descumprimento daquilo que ele julgou certo ou do veredito que ele deu. Falando especificamente sobre esse processo contra o Gustavo Lima, o CONAR basicamente alega que moveu esse processo contra o cantor porque recebeu aí uma dezena de denúncias feitas por consumidores que dizem que o cantor teria extrapolado aí um pouco na live, abusando um pouco do consumo de bebidas alcoólicas e por aí vai. Na prática, o que o CONAR quer dizer com isso tudo é de que a empresa que patrocinou a live, que promoveu a live, nesse caso a Ambev, ela teria se usado desse formato para poder, de certa forma, burlar o que as recomendações da instituição diz no que diz respeito aí à publicidade de bebidas alcoólicas. Em meio a tanta informação e notícia, a gente acaba se deparando necessariamente com quem defende a entidade, quem defende o que o CONAR fez como sendo algo benéfico e que de fato preveniu e ajudou a sociedade a se livrar de um mal publicitário que influenciaria nossas crianças, e de outro, a gente tem aquela galera que defende que não, que tá tudo errado, que ele deveria sim ter sua liberdade, que tudo foi feito na casa dele, dentro do domínio dele, e que por sua vez não teria problema nenhum. Para quem defende que o CONAR não agiu de forma drástica, de que o CONAR não fez nada demais, basicamente vai se apoiar em alguns argumentos. O primeiro deles é de que a live ela foi exposta a milhares e milhares de pessoas, não foi feita num âmbito, apesar de ter sido feita em casa, não foi feita num âmbito familiar, entre amigos e coisas do tipo. O segundo grande argumento é de que essa foi uma live patrocinada por uma marca de cerveja, e de que, portanto, o CONAR tem sim a obrigação de examiná-la como faria com qualquer outra que, teoricamente, infringisse ali as suas recomendações. Além disso, eles estão se apoiando bastante no fato de que o Gustavo Lima, como uma pessoa pública, tem uma forte influência. E aquele consumo, nas palavras deles, desenfreado de bebida alcoólica faria com que muitas pessoas, inclusive menores, se sentissem estimulados a fazer a mesma coisa. Além disso, além de todos esses pontos que eu mencionei aqui,
fala-se muito sobre censura, né? Uma vez que existe ali uma parcela das pessoas que defendem de que o Gustavo Lima ele está sendo censurado, que ele fez isso na casa dele, com os recursos dele, e por aí vai. E quem basicamente defende que o CONAR agiu certo, principalmente no que diz respeito a não houve censura por parte do CONAR, vai se apoiar nos seguintes argumentos. O primeiro ponto, então, sobre censura, ele diz basicamente que se o objetivo do Gustavo Lima com essas lives era arrecadar fundos, sejam financeiros ou imateriais, qualquer coisa nessa linha de raciocínio, para ajudar as pessoas, ele não deveria ser impedido por um processo que basicamente toca especificamente na questão da bebida alcoólica, uma vez que mesmo com essa restrição, entre aspas, ele continuaria livre, aí, totalmente livre, para fazer as suas lives e continuar arrecadando, né, dinheiro para as pessoas que estão precisando nesse momento, ou qualquer material que possa vir a ajudá-las. Bom, e se de um lado a gente tem os veículos de comunicação defendendo esses argumentos, uma parte da população também, do outro lado, a gente tem uma parte dos veículos de comunicação, teoricamente, dizendo que não foi para tudo isso, de que o Gustavo Lima, no final das contas, estava fazendo um serviço social e de que, além disso, ele estava fazendo a live dele em um ambiente próprio, a casa dele, com recursos próprios e em um ambiente que já é naturalmente menos controlado, que é a internet. Na nossa visão, o grande problema disso tudo é que existe uma linha muito tênue entre regular, de repente, o tipo de publicação que é mais discriminatória e que pratique discriminação de qualquer jeito, ou qualquer coisa ligada a isso, e regular, de repente, algum tipo de publicidade que não necessariamente discrimina ou causa algum prejuízo, mas que, de repente, não atende aos teus interesses próprios. Uma vez, como eu já falei, o CONAR ele não é uma entidade pública, o CONAR é uma entidade privada e, obviamente, como toda entidade privada, ela responde aos seus interesses. Um outro ponto que chama bastante atenção da gente nesse caso é que se as principais denúncias elas foram motivadas por pessoas, né, por espectadores que naturalmente estariam assistindo a live, e a esmagadora maior parte das pessoas que assistiram às lives eram fãs do Gustavo Lima, e agora, né, depois de todo esse processo acontecendo, a maior parte desses fãs se manifestam contra a decisão do CONAR, contra o CONAR ter movido esse processo, para nós é uma conta que não fecha e que no final das contas acaba talvez endossando ainda um pouco mais o fato da entidade estar agindo em função de interesses próprios e talvez estar usando aí os consumidores como uma forma de passar o pano para si mesmo. Na prática, é quase como se fosse, ó, tô te processando aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso, os interesses não são meus, eu só tô fazendo meu papel. É que dado a maneira como essa live aconteceu e como essa publicidade aconteceu, da marca indo direto até o influenciador e cortando tanto as agências quanto os principais canais de comunicação, isso pode sim ser uma forma de coagir esse tipo de movimento, de impedir esse tipo de movimento, uma vez que agências de publicidade e de repente até os canais de comunicação mais tradicionais, com a sua necessidade, entre aspas, eles deixam de ter frente a essa nova forma de se comunicar aí. A gente está dizendo que é isso? Obviamente não. Mas de que, dado todos os argumentos que a gente usou aqui, pode ser sim, com certeza. Mas e você? O que acha? Acha que o Gustavo Lima de fato merecia ser processado por isso que ele fez? De que o CONAR agiu certo e que deve continuar agindo dessa maneira? Ou de repente você acha que foi um exagero também e, assim como nós, acredita que as chances disso ter sido feito por interesse próprio, por uma certa conveniência, elas são grandes? Por favor, não deixe de comentar aqui, obviamente, para ambos os casos. Se você acredita que esse vídeo trouxe algum conteúdo relevante para você, algum conteúdo que vai estimular algum tipo de reflexão ou debate, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, fazendo com que a gente consiga debater mais e desenvolva um nível de consciência cada vez maior sobre essas pautas que tanto surgem aí no nosso radar. Por fim, fica o convite para assistir todas as segundas-feiras aqui no canal da V4 Company, às 19 horas, o V4 News, falando sobre economia, negócios e também política. Meu nome é Gabriel Robiati, eu sou o Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.